Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos mais uma vez aqui no canal Venho Sem Demora para continuarmos o estudo da segunda parte sobre que nós falamos sobre a prosperidade na alma e não só em bens materiais terrenos. O título desse estudo é A Nudez no Corpo e Próspero na Alma. Nós vemos na primeira parte, nós passamos alguns textos bíblicos, como 2 Reis, capítulo 13, no versículo 20 e 21. Ali nos traz a tremenda narrativa sobre Elias, a qual nós mencionamos no versículo 21, que foi chave, né, dos chaves desse estudo, que ele falava que quando as tropas moabitas invadiam Israel, no período da época da primavera, ali quando estavam os israelitas sepultando o corpo de um homem, a qual nós não sabemos quem é, não foi relatado o nome, e quando eles avistaram as tropas, a Bíblia nos relata que eles jogaram o corpo desse moço na sepultura onde estavam os ossos de Elias. Eu falei os ossos. E a Bíblia nos narra ali que ao tocar esse moço que estava morto, a qual os israelitas jogaram esse corpo dentro da sepultura de Elias, esse moço reviveu, o tornou à vida. Foi tremenda a narrativa que nós passamos na primeira live, e ali nós podemos observar o grande poder do Espírito Santo que estava sobre o corpo daquele homem. Ele pode ter morrido nu, sem nada financeiramente para acrescentar para alguém, mas próspero na vida espiritual, ou seja, a unção dobrada do Espírito Santo, a qual Eliseu deixou sobre Elias, que ele não poderia dar, só o Yahweh poderia colocar, ali demonstra a soberania que tem o nosso todo-poderoso Yahushua. Então, nós vamos para a segunda parte desse estudo, a qual nós vamos falar agora de um homem também, dois personagens distintos. Há um contraste entre esses dois homens, entre Gaio e entre João. Essa epístola é a terceira, e o versículo que nós vamos começar a ler agora é o versículo do 2 ao 6, e no decorrer poderemos acrescentar mais alguns versículos. Interessante afirmar que esse moço também, presbítero Gaio, que nos dias de hoje seria, poderíamos traduzir como pastor, que nós sabemos que pastor é Yahushua, mas nós poderíamos traduzir que ele seria um pastor naquele local ali, naquela igreja. E essa carta foi destinada para esse moço, a qual ele foi fiel à obra do Todo-Poderoso, e a qual ele também tinha dificuldades, problemas na saúde e financeiras também, mas ele era próspero na alma. Então nós vamos ver esse estudo, e eu creio que aqui, através do canal Venho Sem Demora, o Espírito Santo continuará falando através de nós, para você que está aí do outro lado da live. A terceira epístola, que é a carta, a qual nós vamos ler daqui a pouco, aqui nos relata que ela foi escrita com o propósito de incentivar um discípulo fiel a perseverar no seu serviço, mesmo enfrentando a resistência de um outro homem que tinha bastante influência. Este homem se chamava Diotrefes. Ele estava neste meio, mas ele era um homem ambicioso. Depois nós vamos falar mais sobre esse indivíduo, que infelizmente hoje também dentro dessas denominações do sistema religioso também tem pessoas desta natureza que trabalham em cima desse tipo de formato, que é de obter êxito em cima daquilo que eles fazem com benefícios para eles próprios, ou seja, se auto-beneficiar com aquilo que eles estão fazendo, independente se eles vão machucar alguém, se vão derrubar alguém. Este é o propósito de muitas pessoas, infelizmente, não é todas, mas algumas estão vendendo o evangelho,
ou seja, que nem nós já falamos numa live, que a Bíblia é para ser vivida, né? É para ser vivida, não explorada como está sendo. O que mais eu poderia falar dessa carta? Sobre o destinatário dessa carta, sabemos somente que João disse nela, era um irmão em Yahushua, né? Na sua Bíblia talvez esteja escrita Cristo, na Bíblia do Almeida, chamado Gaio. João amava e elogiava seus trabalhos e sacrifícios generosos em prol do Evangelho. É possível que Gaio enfrentasse alguns problemas de saúde e até dificuldades financeiras, pois João desejava prosperidade e saúde para ele. Está escrito nessa carta, a qual nós já vamos ler daqui a pouco alguns versículos. Mas qualquer fraqueza física ou necessidade material foi insignificante quando comparada com a perseverança e saúde espiritual de Gaio. Isso que eu falo. Ele tinha prosperidade na alma, independente daquilo que ele estava passando. Ele era próspero na alma. Ele sabia que nu ele vinha e nu ele ia retornar também para o sepulcro, mas ele sabia que iria deixar um legado porque ele estava sendo fiel à obra do Todo-Poderoso Yah. Gaio foi respeitado até por irmãos, né, que só o conheciam de passagem, por sua generosidade em acolher e ajudar evangelistas que passavam por sua cidade. Olha só, ele reconhecia, tá? Interessante isso aí, ele reconhecia esses homens. O que mais nós poderíamos dizer desse moço? Apoiava e dava seu apoio. E João elogiou essa atitude, observando pelo exemplo de Gaio, uma das muitas maneiras que podemos contribuir à obra de Yahweh, além de juntar, né, os nossos recursos financeiros, né, com os de outros cristãos para fazer o trabalho de uma igreja local. Então é interessante, né? Nós vemos algumas passagens também que relatam sobre esse papel que Gaio fazia aqui, né? Que ele contribuía, ele ajudava também, mesmo que financeiramente ele tinha pouco, mas ele sabia que o Eterno tinha ensinado que tem que repartir, né? E temos algumas passagens, por exemplo, né? Se você vê na sua Bíblia aí depois, 1 Coríntios capítulo 16, versículo do 1 e 2, né? Fala também. Filipenses 4, 14 ao 18 também fala, né? Então nós podemos usar nosso dinheiro, nossas casas e outros recursos materiais para apoiar servos fiéis que pregam o Evangelho. Foi assim que Gaio agia. E nos dias de hoje não vemos isso, né? Nos dias de hoje as pessoas só querem os bens materiais daqui. Não importa como que vão conseguir, a forma como vão empregar, como vão executar. Isso é muito lastimável diante do Criador. Eu creio que isso não agrada o Todo-Poderoso e Justiça Nossa Yah. Nós temos também, que eu tinha comentado, antes de ler os versículos dessa carta, a outra personagem destacada nessa carta foi bem diferente. Embora tivesse influência na igreja local ali, Diotrefes foi dominado por ambições carnais, né? É o que nós vemos nos dias atuais dentro desses templos de pedra, a qual o Eterno Yahweh disse que não habitaria em templos feitos por mãos humanas. Ele não somente não apoiava, mas até procurava impedir o trabalho dos fiéis. Isso que é pior, né? E quando outros ajudavam irmãos dedicados, este homem os expulsava da igreja. Até blasfemava o próprio apóstolo João. Olha só, que coisa incrível isso. E este pretendia repreendê-lo pessoalmente, o João, né? Então, o conteúdo desta carta, dessa epístola, a terceira João, se organiza pelos assuntos, abordados principalmente os comentários sobre as obras das pessoas citadas, né? No versículo 1, é a saudação na qual João identifica por nome o destinatário da carta, a qual nós estávamos acabando de falar, né? Do 2 ao 4 comunica o desejo do autor referente à vida de Gaio, elogiando sua fidelidade, né? E como no começo das outras epístolas, João, né, enfatiza
aqui a importância da direção da vida com o verbo andar, né? O verbo andar. Aqui ele fala de andar na verdade, né? É que nós precisamos no dia de hoje. Eu e todos nós, né? Você que está do outro lado da live, nós precisamos andar na verdade. Por isso que João também tem, né? Num dos evangelhos ele fala, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade é nós conhecermos o que estão passando para nós. Devemos pesquisar, você tem que pesquisar aquilo que a gente passa, questionar e ver se há uma veracidade em cima daquilo que nós estamos colocando através de algumas lives. E eu tenho certeza que você vai entender, o Espírito Santo vai te dar entendimento, sabedoria, percepção para você sair desse sistema religioso em nome de Yeshua. Compare João 2 e o 4, né? Na primeira epístola usou a expressão paralela de andar na luz e praticar a verdade, né? No 1, João 1, do 6 ao 7. Então, andar na luz e praticar a verdade é o que nós temos que fazer nesses dias turbulentos, principalmente dentro dessas denominações. No versículo do 5 ao 8 mostra a aprovação pelo apóstolo das obras de Gaio, em acolher e ajudar pregadores do Evangelho. Versículo do 9 ao 10 apresenta um nítido contraste na forma de uma crítica de Diotrefes, o irmão ambicioso que atrapalhava o trabalho dos fiéis. Então, nós começamos a entender, né, que essa carta tinha um conteúdo muito forte. Primeiro, elogiando a obra desse moço, que era um presbítero, né? O Gaio era um presbítero, tinha suas dificuldades, tanto de saúde como materiais, mas ele se preocupava em ganhar almas e até mesmo ajudar aqueles que estavam fazendo a obra como ela deveria ser, né? Uma igreja local, não era igrejas, era uma igreja local, que hoje a gente não vê isso, e dali os que vinham, né, ou passavam por ali, diríamos assim, também teriam os recursos a qual Gaio também fazia questão, né, de estender a mão e repartir aquilo que ele tinha de melhor, que era o conhecimento, e eu creio que até mesmo ajudando de forma no físico, né, nós podemos ter um contraste de alimentar essas pessoas também, como também dar vestes para essas pessoas, para elas poderem seguir pregando a palavra do Eterno, né? Interessante isso aí, né? Hoje nós não vemos isso. Nos versículos finais, para encurtar, 13 e 15, João falando essa carta, são os comentários finais nas quais ele fala da sua esperança de ver Gaio pessoalmente, né? Em nossa experiência na busca das coisas de algo, encontraremos muitas pessoas com as características carnais de Diotrefes, mas a graça de Yah também encontraremos pessoas sinceras, pela graça dele, generosas e de boas, né, intenções, como foi Gaio, né? Devemos imitar um bom exemplo destas e fugir da corrupção daquelas que muitas vezes estão em nosso meio, ou principalmente nesses templos religiosos, né? Eu vou ler aqui, para nós seguir esse estudo. Nós fizemos aqui uma pequena narrativa dessa carta, um pouquinho de conhecimento. No versículo 2, 3 João, capítulo 1, no versículo 2, está escrito assim. Nós tínhamos feito um resumo, agora eu vou ler o versículo. Amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo o que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Pois senti extremo júbilo ao receber a visita de alguns irmãos que nos deram boas notícias sobre a tua fidelidade, de como segues caminhando na verdade. Ora, não tenho alegria maior do que esta, saber que meus filhos estão andando na verdade. Amado, tu és fiel no que estás realizando pelos irmãos, ainda que eles sejam desconhecidos, os quais perante a igreja deram testemunho a respeito deste teu amor, e tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Yahweh. Que coisa linda. Então aqui, amados, nosso irmão João elogiando o trabalho
do Gaio, um presbítero que era dedicado à obra, que se afastava desse sistema que nós vivemos hoje, né, esse sistema religioso, e que tinha alguma dificuldade no seu físico, na sua saúde, financeira também, mas ele sabia que o bem maior era ser um ganhador de almas e levar o poder da palavra do Todo-Poderoso, do Eterno Yahushua. Então, que esse exemplo sirva para nós. Ele era próspero na alma. Aqui o versículo nos deixou bem claro, muito interessante isso aqui, né? No versículo 2, João relata assim: amado, oro na expectativa de que tenhas boa saúde e que sejas bem sucedido em tudo que tu queres, que tu empreenderes, né? Assim como é próspera a tua alma. Olha só, a Bíblia diz, né, aqui, nós puxamos um pouco de conhecimento aqui, que ele tinha dificuldades financeiras. Aí vem João e diz: tu é próspero na alma. Ou seja, financeiramente o camarada não tinha muitos recursos para ajudar os irmãos, para ajudar aqueles que estavam pregando também a palavra igual a ele, mas ele era próspero na alma. E por ele ser próspero na alma, o Todo-Poderoso, através do Espírito Santo, dava condições para ele estender as mãos e ajudar aqueles que estavam trabalhando em prol da obra, assim como ele. Infelizmente, perto dele, ao lado dele, tinha esse camarada chamado Diotrefes, né? E nesses dias de hoje, o que tem de Diotrefes dentro desse sistema religioso, olha, e esses Diotrefes que tem hoje estão no altar, são os líderes, são aqueles que se dizem apacentadores das ovelhas, mas eu conheço só um que é o pastor, que se chama Yahushua, o Todo-Poderoso. Esse que é o pastor. Pastor é dom, não é cargo. Infelizmente, ainda tem nos dias de hoje. Agora, no momento que eu e você sair desse aprisco, desse sistema, e começar a orar em lares, ou ter um determinado local para falar, dar o estudo como deve ser feito, com certeza o Eterno Yahweh te usará com dons, sinais, prodígios e maravilhas, porque aí estará sendo estabelecido o reino do Todo-Poderoso através da tua vida. E aí você vai conhecer dons talvez que você nunca tinha despertado, mas você também irá despertar a atenção do Todo-Poderoso para que ele venha agir através de você, e você vai ver que você vai ser próspero, não financeiramente, mas não vai te faltar nada, eu creio, mas principalmente na tua vida espiritual, porque nu nós viemos e nu nós iremos. Eu preguei isso na primeira live, mas será próspero na alma, muito importante isso. Prosperidade da alma significa também que você vai ter um imenso conhecimento, não teológico, mas sim espiritual, com discernimento, para derrubar muitos teólogos e muitos desses líderes que se dizem, né, grandes e conhecedores da palavra, mas estão impregnando, colocando dentro das denominações várias heresias, nomes pagãos, e nós sabemos que de tudo isso, nós já falamos em outra live, que prestarão contas. Então, que o Eterno nesses últimos dias levante pessoas como João elogiou, a pessoa de Gaio, para que nós venhamos a ser, não diria igual, mas semelhante a esse homem, que mesmo que tivesse alguma dificuldade na sua saúde, né, mas a saúde dele espiritual estava perfeita. Estava perfeita porque ele não olhava para as circunstâncias do seu corpo, da sua saúde, mas a prosperidade dele maior estava no dom do Espírito Santo que estava sobre a mente e o coração dele para fazer a obra do Eterno, né? Isso sirva de exemplo para nós, né? Nesses dias de hoje, né, amados, não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? Porque basta o seu dia o próprio mal. Eu tenho mais uma passagem aqui para nós em seguida concluirmos essa segunda parte desse estudo, Evangelho segundo Mateus, né? Capítulo 6. Evangelho segundo Mateus. Vamos ver aqui, sabe, online. Capítulo 6. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, o versículo do 26 ao 30. Vamos lá.
Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 26 ao 30. Olha que interessante essa passagem aqui, muito rica em conhecimento para nós. É forte. No versículo 26 está escrito assim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 26. Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Olha só. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Uma pergunta. Versículo 27. Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Versículo 28. E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Mais uma pergunta. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Versículo 29. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Versículo último, 30. Então se Iau veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto ao mais a vós, outros homens de fé pequena, ou seja, homens de pequena fé. Que coisa interessante, né? Aqui dando uma aula, né? O evangelista aqui falando, né? Que coisa interessante, né? Nesse versículo 26. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Que coisa, né? Nesses versículos aqui que nós lemos, do 26 ao 30, aqui nós fazemos um paralelo com a vida nossa nos dias de hoje. No versículo 26, aqui ele demonstra na visualização, para nós entendermos que nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Ele veste elas, mas nós temos muito mais valor. No versículo 27, né, que nós não devemos nos preocupar, né? Aqui diz assim, ó, parte B, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Uma pergunta. Pergunta? Nós sabemos que nossos dias são contados pelo Todo-Poderoso. Nós devemos fazer o nosso melhor. Muitas vezes o nosso melhor, aos nossos olhos, parece melhor. Até mesmo no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes você tem que dar o exemplo do que você pode fazer ainda melhor. Mesmo que você não seja muito bem remunerado por aquilo que você está fazendo, ou deixa de fazer, mas você tem que procurar fazer o seu melhor. Sempre nós podemos fazer o nosso melhor para nós mesmos, mas principalmente para alguém que está próximo. No versículo 28, e por que andais preocupados quanto ao que vestir? Né? Interessante, né? Porque nesses últimos tempos, as pessoas se preocupam muito com aquilo que vai comer amanhã, que vai vestir amanhã, seja para ele próprio ou para os seus filhos. E aí que entra o sistema religioso, o sistema dessas denominações, que as pessoas dizem, nós vamos para lá, nós vamos prosperar, nós vamos ficar ricas, nós vamos ter tudo do bom e do melhor. E não sabem, muitas vezes as pessoas não conseguiram ainda entender no mundo espiritual, o discernimento, que nesses últimos dias, o Deus desse século, o príncipe desse mundo está cegando o entendimento. Quer dizer, tu ganha com esta mão e com esta você perde. Então você precisa vigiar e orar. Você precisa ter discernimento, questionar algumas coisas que estão sendo colocadas e impregnadas nas mentes das pessoas que estão dentro desses templos. Então, você ganha de um lado e perde de outro. Até mesmo a própria nação está perdendo, porque não usa o nome que deveria usar, e por isso que você muitas vezes se questiona por que as coisas estão dando erradas, por que você muitas vezes corre para esses templos, corre para esses lugares, e daqui a pouco começa a dar tudo errado. Não é por aquilo que você está investindo, não é por o seu tempo que você está gastando ali, mas sim muitas vezes a forma como está sendo colocada, ensinada para você. Nós precisamos entender
que o Espírito Santo não é alguém que vai causar divisões, alguém que vai colocar dúvidas na sua mente. É bem claro quando a gente estuda e quando nós ensinamos que nós precisamos ter discernimento espiritual, e aquilo que nós lermos, nós precisamos estudar e, se possível, né, entender e questionar algo que nós ficarmos em dúvida, mas jamais ir pela mente dos outros, dos demais. Nós devemos nos aplicar mais em cima daquilo que nós estamos estudando. Não teologia, mas com conhecimento geral daquilo que nós lemos, o capítulo e os versículos. Cada parágrafo, pesquisar se realmente coincide com aquilo que estão passando para nós, para vocês, dentro desses tempos. Então aqui nós lemos essa passagem de Mateus, capítulo 6, e o versículo do 26 ao 30, né? Que aqui nos deixou bem claro, nesse último versículo aqui que eu estava lendo agora, 28, e por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Interessante, né? E no versículo 29 ele diz assim: eu contudo vos asseguro que nem Salomão em toda a sua riqueza, né, o seu esplendor, da sua glória, vestiu-se como um deles, né? Então é interessante, nós precisamos entender que mesmo que hoje você não tenha uma calça bonita para vestir, uma camisa social, sei lá, um bom sapato, né? De repente para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, mas se você estiver no centro da palavra verdadeira, com certeza o Eterno vai tirar daqueles que têm para dar para você. Mas não corra atrás de sinais dentro desses tempos, porque isso é mais um engano do Deus desse século. Você ganha por uma mão e perde pela outra. Nós precisamos ter a convicção e a certeza daquilo que estão passando para nós e nos questionarmos quando tiver alguma dúvida. Por que isso acontece e por que realmente muitas coisas deveriam chegar até nós e não tem chegado. O canal Venho Sem Demora e está aqui para tentar ajudar aqueles que precisam entender alguma coisa das Escrituras. Não somos teólogos, não somos PhD, mas o Espírito Santo, nós pedimos sabedoria e entendimento para que nós venhamos a passar para vocês um pouco daquilo que nós, um dia, digamos que nós achávamos que entendia, mas nós não estávamos entendendo praticamente nada. Porque cada versículo fala muito a nossa mente e ao nosso coração sobre as verdades que estão ocultas dentro do templo, aos quais muitos ainda estão frequentando. Ninguém está falando para nós, ou você se desvia sim dessas heresias, mas entra no caminho do Eterno Todo-Poderoso, Yahweh. E eu creio que a sua vida não será mais a mesma, mas não entre para ficar rico, não tente subir, né, derrubando aqueles que estão próximos de você, mas sim, simplesmente no conhecimento da sabedoria, porque depois não haverá mais uma necessidade de nem eu nem outros irmãos que têm passado estudos explicar para você, mas sim o próprio Espírito Santo vai trazer entendimento sobre a sua mente e o seu coração, e você vai fazer discípulos, fazer alunos, para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado. Então, que esta live você venha guardar esse estudo que nós fizemos em 2 partes, que você não tem que se preocupar, se desesperar, né, com essas crises que estão sendo colocadas na mídia, através de muitas televisões, talvez rádios também, na nação a qual nós estamos morando. Primeiramente, se preocupe com a sua salvação e daqueles que estão ao seu redor. Mas, por favor, não fique dentro desses tempos, não fique dentro desse sistema religioso. Porque o mesmo que operou lá no Egito, o Eterno, Yahweh, justiça nossa, é esse que vai te livrar. Não só tu, a tua casa, como também pode livrar essa nação que está debaixo de uma potestade incrível que domina sobre a mente até mesmo dessas pessoas que se dizem cristãs, né? Que as pessoas nem sabem da onde que veio esse título, essa palavra, né? Isso aí já veio dos Cavaleiros Templários, que vem da França. Então, quando você fala em cristianismo, você fala em cristão, você está simplesmente, né, adorando algo que você não conhece. Então, você precisa estudar, você precisa pesquisar, porque no momento que você chama alguém de cristão, isso que já vem já sendo
impregnado na mente das pessoas e acham que está certo. Não. Isso aí vem dos Cavaleiros Templários, né? E foi passado para o sistema religioso, começou com a católica e se estendeu para esse sistema que hoje nós vemos aí, que é o protestante, né? Nós estamos aqui para falar de religião, nós estamos aqui para condenar ninguém, só que você precisa estudar e pesquisar e vai entender que até nesta palavra, quando você fala cristão, você não está adorando o eterno, justiça nossa, você está adorando o Deus desse século, o príncipe deste mundo. Então, que nunca te falte conhecimento, que nunca te falte fartura e prosperidade na tua alma, porque as demais coisas, com certeza, o Eterno colocará na sua mente, no seu coração e também na sua mesa para não faltar o alimento, né? Porque se ele veste, ele alimenta as aves, imagina você, imagina nós, com certeza somos seres racionais e nós temos um pouco mais de valor que os animais. Nós estamos aqui para judiar de animais, nós estamos aqui para sacrificar animais, nós só estamos colocando o que está escrito, que ele, assim como ele veste os animais, imagina nós, o cuidado que ele tem conosco, né? Então, que a nossa vida espiritual esteja a cada dia mais fortalecida pelo poder da palavra verdadeira. Questione-se, leia o capítulo, leia os versículos desse capítulo, não tire um versículo como base para a tua vida espiritual, para aquilo que você acha que é dons do Espírito Santo e também para muitas vezes para cerimônias dentro desses tempos. Não, leia o capítulo todo, examine cada versículo, cada parágrafo, cada vírgula, cada ponto, cada nome que estiver ali, se está escrito com a letra maiúscula, com a letra minúscula, tenha esse entendimento, busque esse entendimento. Ah, irmão, mas eu não sei ler. A própria Escritura diz que a fé vem de ouvir. Então, quando você ouvir, não ouça a voz de homens, ouça a voz do Espírito. E para você ouvir a voz do Espírito, não há uma necessidade, não há algo que me traga um demonstrativo que nós temos que ir para esse caminho, entrar nesses tempos. Não. Dentro do seu lar, dentro de algumas casas que você estudar, com outras pessoas que estiverem aprendendo a verdadeira palavra, com certeza você vai ter um entendimento ainda maior. Então, que você guarde, mais uma vez, cada estudo que nós estamos passando, analise, pesquise, se questione também, e eu tenho certeza que o próprio Espírito Santo vai estar trazendo um esclarecimento, um entendimento ao seu coração. Seja mais um Eliseu, né? Foi um baita exemplo que nós vimos na primeira live, né? Que até mesmo nos ossos dele, eu torno a repetir, a unção estava ali, né? Seja mais um Gaio, que foi um homem que financeiramente nós passamos um pouquinho nós fizemos uma narrativa da vida desse homem e ele tinha talvez alguma deficiência no seu físico, né? No seu corpo, ou digamos assim, alguma doença, né? E financeiramente também não tinha condições de, quem sabe, de ajudar a outras pessoas, mas assim mesmo ele fazia a obra andar. Talvez ele ia de casa em casas, né? Talvez ele falava na rua e ele ajudava outras pessoas com o pouco que ele tinha. Então, que você seja também um imitador desse homem que era um presbítero, que presbítero hoje nós poderíamos falar que é pastor, que não é cargo, é dom, né? Então, João elogiou esse homem que foi fiel à sua obra, foi um discípulo dele, eu creio, e que nós viemos ser um imitador de Gaio, que nós viemos ser também, né? Poderíamos dizer também, agora que nós vemos aqui nesse capítulo 6 desse evangelho, como Mateus falou sobre que nós não precisamos nos preocupar com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós iremos comer no dia de amanhã, né? Mas que nós precisamos muitas vezes estar na visão da palavra do Todo-Poderoso. Com essas palavras, eu vou me despedindo mais dessa live. Muito em breve estaremos com mais uma e estamos começando a se dedicar ao estudo da palavra sobre Yahweh, sobre Yahushua, sobre os nomes que foram escondidos dentro da Escritura e que estão escondidos dentro do sistema religioso, dentro dessas denominações. E nós, com certeza, vamos ter inspiração do Espírito Santo, com a ajuda dele e de outros irmãos que muitas vezes auxiliam nós, né? Assim como nós também buscamos o conhecimento,
para que você venha entender que o nome também é muito importante. Então nós estamos aqui repetindo mais uma vez, e que você fique na graça e na paz do Todo-Poderoso, hoje e para todo sempre, em nome de Yahushua. Não esqueça, amados, não te preocupeis, né, com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai beber, com aquilo que você vai se vestir. Porque se você estiver no centro da vontade do Todo-Poderoso, você não precisa correr para esses templos, nem para campanhas, porque o alimento principal que você tem que ter não é na sua mesa, mas sim no seu espírito. Nu você veio e nu você vai, mas que a prosperidade esteja na tua alma, para que o nome do Todo-Poderoso seja glorificado através de ti. Mais uma vez, fica na graça e na paz, em nome de Yahushua. Amém.